Então, pronto. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início aqui à nossa disciplina de Sociologia Latino-Americana. Hoje eu estou começando a primeira aula de duas sobre os estudos pós-coloniais e, centralmente, os estudos culturais inseridos no campo dos estudos pós-coloniais. Então, o que vocês vão ver nessas duas próximas aulas, hoje e na semana que vem, são os estudos culturais, que é considerado como uma linha dos estudos pós-coloniais. Então eu vou começar agora falando para vocês o que é um pouquinho o que chamam hoje de estudos pós-coloniais, tudo bem? E em seguida eu vou entrar no primeiro autor, que é o Stuart Hall, e na semana que vem nós vamos falar um pouquinho do Walter Mignolo, tá bom? Não são os únicos autores dos estudos culturais, tá, da linha pós-colonial. Nós temos outros, o Edward Said, por exemplo, é um autor importantíssimo, né? Mas ele não está aqui na leitura dessa disciplina nesse ano. Bem, a origem, né? A origem desses estudos chamados pós-coloniais. Eles têm origem pós-queda do Muro de Berlim. Olha que interessante, né? Vocês devem ter lido na história. Né? Então, enfim, a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80 teve uma influência, né? As consequências da queda do muro foram não só econômicas e políticas, mas também intelectuais. Né? Houve um processo de revisão no mundo inteiro de posições e não do resultado direto, não dá para dizer que é um resultado direto, mas um dos resultados, consequências, reflexos da queda do Muro de Berlim, eu considero, né, esse início da análise dos estudos pós-coloniais, né? Que eu considero uma análise crítica, apesar dos seus problemas, e que não está mais explicitamente dialogando com a teoria marxiana, como nós vimos, por exemplo, na teoria da dependência na unidade anterior. É uma análise crítica da realidade social, principalmente dos países ex-colônias, ou principalmente a partir, né, do contexto dos países ex-colônias, porém, enfim, não mais a partir da abordagem marxiana, mas a partir de outras perspectivas. Apesar que, do meu ponto de vista, muitas vezes dialoga indiretamente com o marxismo, mas o marxismo não é o principal interlocutor, a não ser quando ele é criticado. Bem, tem origem, então, no final dos anos 80, início dos anos 90. São diversas áreas disciplinares que compreendem o que nós estamos chamando aqui de estudos pós-coloniais. Por exemplo, da teoria literária, da história, da própria antropologia. Então percebam que tem essa diferenciação ali que a gente viu no debate sobre a teoria da dependência, que eram mais autores da sociologia, da economia, da ciência política. Aqui é mais o pessoal das letras, né? O pessoal mais da cultura. Né? Qual que é a gênese? Basicamente, a partir de teóricos do que a gente poderia chamar de norte global, e para concentrar melhor isso do norte global, autores chamados de anglo-saxões, né? Ingleses e norte-americanos, sobretudo, né? E também autores das antigas colônias inglesas e também, né, com menos ênfase, mas e também as francesas, né? E mais recentemente, isso foi expandido para autores, né, das colônias portuguesas e espanholas. Walter Mignolo, por exemplo. Né? Então, nós vamos estudar hoje um jamaicano, né, que é o Stuart Hall, e na semana que vem um argentino. Né? Qual é o caráter dessa perspectiva? É um caráter transversal. Então, ele transborda as fronteiras das ciências. Não é? Então, não é um estudo sociológico, não é um estudo literário, não é? Mas ele perpassa a teoria literária, a própria psicanálise, a filosofia, a antropologia, a história. Apesar de não estar centrado na ciência política, perpassa a própria política. Não é? E é por isso que a gente fala que os estudos culturais é uma linha dos estudos pós-coloniais, né? Porque essa lógica, essa perspectiva pós-colonial, né, está muito presente nos estudos culturais desses autores que vocês estão lendo, né, para a aula de hoje. Então, o Stuart Hall, que vocês vão ler para a aula de hoje, o Walter Mignolo, da aula que vem, entre outros, como, por exemplo, o Edward Said. Né?
qual que é a definição? Porque eu trouxe aqui, né, fiz uma contextualização, mas qual que é a definição de pós-colonial? Na verdade, você não tem um consenso, que inclusive persiste por conta da própria transversalidade, da própria multiplicidade de presença de autores e linhas, né, das ciências sociais em geral, das ciências humanas, né, e das letras, que constroem essa perspectiva do pós-colonial, né, principalmente nos estudos culturais, né? Então, mas tem duas definições que acabam persistindo, né, que acabam tendo mais presença. Uma definição que vai dizer pós-colonial, estudo pós-colonial tem a ver, né, e significa, né, uma área de pesquisa, ou seja, os estudos pós-coloniais são um campo de estudo, né, nas ciências humanas. É isso que é pós-colonial. Mas você tem também uma outra definição também fortemente presente, que é a ideia de que não, é mais do que isso, não é um campo de estudo. Pós-colonial é um conceito, tem a ver com uma construção teórica, né? Então são esses dois, dentro desse não consenso, esses dois, enfim, essas duas definições que estão mais presentes. De um lado, autores dizendo, não, pós-colonial tem a ver com um campo de estudo, né? Então é um corpus de estudo, um locus de análise. E outros autores vão dizer, não, na verdade, o pós-colonial é um conceito e faz parte de uma construção teórica, né, específica sobre a realidade social. Então são essas duas definições que persistem, né, que rivalizam no campo do pós-colonial, principalmente nos estudos culturais. Mas qual que é o elemento fundamental, independente dessa diferença de definir o que é pós-colonial? Deixa eu tomar meu último golinho de café aqui para manter-me concentrado. Bem, o elemento fundamental, né, é que os estudos pós-coloniais, seja como campo de pesquisa, seja como teoria de conhecimento, ele é um campo das problemáticas contemporâneas suscitadas pelas experiências de ordem global do que foi, né, do que fora o colonialismo. Então é uma análise crítica, reflexiva sobre o papel do colonialismo, o significado do colonialismo no mundo global. Então isso é uma coisa importante. E outra coisa importante, as duas definições, elas podem rivalizar, mas elas podem ser consideradas como complementares. Eu, por exemplo, quando produzo ciência social, né, eu falo muito assim do referencial teórico-metódico. E no que consiste o referencial teórico-metódico? Consiste em articular um conjunto de conceitos em torno de um corpus de análise específico, um tema que tem o seu corpus de análise específico, para construir, enfim, de fato, a pesquisa. Ou seja, a teoria com os procedimentos de pesquisa, né? Então, quando você pensa pós-colonial como conceito ou como campo de estudo, você pode fazer também a junção dessas duas definições para pensar os estudos culturais e pós-coloniais. E eles podem ser integrados nesse elemento fundamental, né? Os autores, as autoras que pensam a partir dos estudos culturais a lógica do pós-colonial, seja como teoria do conhecimento, seja como, né, campo de estudo, eles estão focados em entender, né, as problemáticas contemporâneas derivadas da herança colonial. Esse é o foco. Tudo bem? Três ênfases importantes desses autores, né, que vocês vão perceber no Stuart Hall, vão perceber no Walter Miolo. Quem teve a oportunidade de ler, por exemplo, Edward Said, também vai perceber, né? Bem, o primeiro, pós-colonial como teoria. Segundo, pós-colonial como situação global contemporânea. E terceiro, pós-colonial como condição política dos estados ex-coloniais. Então, essas três ênfases elas vão estar presentes, né, com maior ou menor frequência nos dois autores que vocês estão lendo para essa unidade, né? Ou seja, pós-colonial pensado na perspectiva da teoria, né, pensado para entender a situação global
contemporânea dos países coloniais e o reflexo no próprio mundo global, né, e o pós-colonial para pensar a condição política de países como os países latino-americanos. E é principalmente por essa terceira ênfase que ele está aqui, esse tema está como unidade da nossa disciplina de sociologia latino-americana. O prefixo pós, isso é uma coisa importante, tá, gente? Porque o prefixo pós não quer dizer que, enfim, não significa superação, né? Inclusive, isso serve para quase tudo que tem o pós, tá? Então, por exemplo, pós-moderno. O pós-moderno, né, os autores pós-modernos, não estão falando que a modernidade acabou. Em geral, tem divergências, mas em geral estão falando de uma modernidade tardia, de uma modernidade líquida, de uma modernidade avançada, do que mais? De uma modernidade. Então, enfim, é sempre uma modernidade. O pós-moderno não está realmente dizendo que nós chegamos no fim da lógica da modernidade enquanto paradigma, né? E a mesma coisa tem a ver aqui com o pós-colonial. Pós-colonial não significa que, olha, agora não é mais colônia, é pós-colônia e está tudo bem. É o contrário, né? Então, o pós no pós-colonial não se refere a qualquer lógica que diz respeito a algo que seja posterior ao colonialismo, né? É o contrário, é a reflexão das consequências da colonização no mundo global. Ou seja, é muito mais, o pós se apresenta aqui muito mais como rejeição desse colonialismo do que superação, né? Ou seja, os autores dos estudos culturais da linha pós-colonial, eles vão produzir uma teoria de rejeição da história colonial. Então, não significa necessariamente que o colonialismo foi ultrapassado, né? Porque ele não foi. Ele continua tendo consequências na vida cotidiana nossa aqui, em Goiânia, por exemplo, né? Nós que somos latino-americanos e americanas, né? Sul-americanos e sul-americanas. Então esses autores vão refletir essa lógica. Bem, a postura intelectual que nós vamos observar nesses autores, né, passa pela deslegitimação da autoridade, né, do poder, né, e dos significados produzidos pelos impérios ocidentais, inglês, norte-americano, francês, né? Ou seja, é de repensar, né, uma nova herança intelectual, né, na construção da deslegitimação dessa autoridade intelectual, política, econômica que esses impérios ocidentais possuem. Não significa que é desconsiderar o que foi produzido, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, os estudos pós-coloniais começam com autores anglo-saxões, né, que vão fazer a crítica do papel dos seus países nas colônias, né? Mas significa, sobretudo, de fato, produzir essa lógica de deslegitimação dessa autoridade, desse poder, né? Dos conceitos, dos significados que esses centros de radiação de conhecimento produziram no mundo. Então, vou dar um exemplo, né? Deslegitimação, por exemplo, da perspectiva positivista francesa, né? Que teve um papel fundamental no Brasil, né? Por exemplo, na República Velha, né, que influenciou grande parte do exército no início do século XX, final do século XIX no Brasil, né, e da própria lógica de república brasileira. Então é isso que os estudos culturais, né, da linha pós-colonial estão propondo, né? E, consequentemente, é contestar as narrativas, né, anteriores, enfatizando a perspectiva de gênero, de raça, de classe, de nação, de etnia, mas ressignificando essas definições que foram impostas, né, pelos impérios ocidentais. É por isso que nesse processo de deslegitimação, até mesmo o marxismo ocidental acaba entrando na esfera da crítica, que é interessante, né, em alguns aspectos, né? Então acaba entrando por conta né, enfim, dessa crítica radical da perspectiva da deslegitimação. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar?
Tudo bem? Posso continuar? Bem, então, o que você vai ter também, na perspectiva desses estudos, é uma outra lógica de postura estética, política, econômica, né? Onde você vai, por exemplo, encontrar uma presença forte dos discursos das minorias. Então, a voz das mulheres, a voz dos negros, a voz dos gays, a voz das mulheres trans, entende? A voz dos pobres, dos empobrecidos, entende? Não é? A voz dos aderentes a religiões minoritárias, não é? E também você vai encontrar nos estudos culturais da linha pós-colonial uma crítica muito, né, forte e poderosa ao próprio eurocentrismo, né? Assim como a gente viu, por exemplo, com os autores lá da linha que discutiu, né, essa crítica ao eurocentrismo, os autores da linha decolonial. Né? Assim, não igual, né? Porque, enfim, são críticas diferentes, mas uma mesma postura de crítica contundente ao eurocentrismo. Né? Então, enfim, um pouco esse, né, em geral, a, a estrutura, né, dos estudos pós-coloniais. Tudo bem até aqui? Eu perguntei, ninguém me respondeu, eu só queria saber se vocês estão me ouvindo, porque eu estou preocupado um pouco aqui com a minha internet hoje. Alguém me dê um sinal de vida. Tudo certo. Então pronto, vou seguir aqui. Feito essa apresentação inicial, pessoal, eu queria agora trazer 3 críticas, né? Uma, duas, 3, né? 2 na verdade. A terceira eu vou deixar para depois. 2 críticas que em geral se faz aos estudos culturais de linha pós-colonial. Né? Primeira crítica, né? É uma linha de pesquisa do campo das ciências humanas que faz importantes considerações, né? Que dá importantes contribuições para pensar criticamente o eurocentrismo, essa herança colonial, né, de poder, mas muitas vezes sai um pouco do eixo. Né? Em que sentido? Esquece das necessidades de diálogo, né, com os grandes centros de conhecimento. Né? Apesar de fazer esse diálogo, né, apesar de ter essa origem anglo-saxã, muitas vezes abandona por completo o diálogo. Por exemplo, com o marxismo ocidental, por exemplo, com a sociologia compreensiva alemã, entende? Né? Que são, por exemplo, duas linhas de pensamento europeus que são críticos à estrutura do sistema societário que a gente chama de capitalismo. Né? O Marx e o Engels, numa perspectiva de crítica em vistas de uma transformação radical dessa estrutura, e o Weber, Simmel, entre outros, numa perspectiva de crítica contundente ao capitalismo, mas numa postura mais resignada. Né? Então essa é a primeira crítica. A segunda crítica, né? Trata-se de elemento que tende a desconectar o discurso das minorias com a questão global da exclusão. Então, muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes, você faz o discurso de raça, de gênero, de minorias, sem pensar, por exemplo, a lógica de classe. Né? Isso tem uma coisa que nós aprendemos aqui na América Latina, é que é impossível hoje pensar concretamente a própria realidade latino-americana sem articular, né, sem grau de hierarquia, mas sem articular, né, sem construir, enfim, essa classificação hierárquica, classe, gênero e raça. Né? Classe, gênero e raça precisam estar articulados, né, de forma concreta nas nossas análises. E muitas vezes os estudos, né, culturais da linha pós-colonial não dão conta de fazer isso. Né? Então, classe, gênero, classe, etnia, classe, minoria política. Pensar, enfim, na verdade, esses 3 elementos, né, fundamentais, classe, gênero e raça. Né? Então, classe, com todos os elementos que consiste classe, gênero, com todos os elementos que consiste gênero, e raça, todos os elementos que consiste, né, o conceito de raça, articulados concretamente numa análise social e consequente, contundente sobre a nossa realidade. Né? Então, essas são as 2 críticas que, em geral, se tem aos estudos culturais. Posso seguir? Eu queria entrar no Stuart Hall agora, pode ser? Ok?
Tudo bem, meu povo e minha pova? Ok. Então vamos lá, vamos seguir. Eu vou entrar aqui no Stuart Hall e daí a semana que vem nós vamos falar do Walter Miolo, tá bom? Se não der tempo de terminar o Hall hoje, não tem problema. Amanhã, na semana que vem, a gente continua. Mas eu acho que dá tempo. Bem, o texto que vocês leram do Stuart Hall é a identidade cultural na pós-modernidade, né? Não foi isso? Não foi o livro todo, foi uma parte, né? Qual que é a posição do Stuart Hall dentro desse debate que eu trouxe para vocês? A posição dele é, enfim, o pós-colonial não como periodização, né? Mas sim como processo global, transnacional e transcultural. Então, o pós-colonial não é só pensado a partir do tempo da colônia, nesse momento histórico, geográfico, né? Mas o pós-colonial inserido numa lógica dessa primeira globalização que, que produziu as colônias, né? E as consequências disso nesse sistema global. Então, ele pensa numa lógica transnacionalizada, transculturalizada, né? Nessa perspectiva, o autor está trabalhando a ideia de que devemos produzir uma reescrita, né, reescrever essa história global de forma, inclusive, descentralizada. Então, não mais a partir da lógica eurocentrada, mas, enfim, novas escritas da realidade social, descentralizadas e a partir de outros polos de poder, de conhecimento, de interesses, né? Assim como, por exemplo, o Said vai fazer ao pensar o Oriente, né? Entre outros. Colonização. Né? Na lógica do Stuart Hall, a colonização ela não é externa às metrópoles. Né? Elas são composição das próprias metrópoles. Né? São elas que garantiram que hoje essas metrópoles se tornassem hoje superpotências, né, desenvolvidas, entre aspas, com capacidade econômica, enfim, favorável. Né? Isso foi graças à própria lógica da colonização. Então, a colonização não é externa a eles, né? Faz parte da composição da própria estrutura societária, né, das metrópoles. O pós-colonial, para o Stuart Hall, tinha a ver mais com a ideia de teoria do conhecimento do que campo de estudo. Né? Ou seja, o pós-colonial para o Stuart Hall é um discurso epistêmico, né? Que colabora com a construção e com a busca de uma nova epistemologia, né? Que busca superar o que ele chama de velhas categorias, né? E caminha em direção à produção, à construção de um novo paradigma para entender a realidade social. Né? Ou seja, a lógica racional, né, a perspectiva de racionalidade dos estudos pós-coloniais, da linha, né, cultural do Stuart Hall, passa pela ideia de desconstrução. É o que ele está chamando de lógica racional desconstrutora. Né? Essa é a perspectiva que nós temos nesse autor. O livro, né, que vocês leram uma parte, né, ele vai discutir 3 concepções de identidade, que na lógica dele estão presentes até hoje, então não são 3 concepções que ao longo da história foram compondo a história, não é? Mas que estão presentes até hoje. Mais para frente eu vou definir essas três concepções, né? Que ele vai chamar do sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno que predomina, né, no mundo contemporâneo. Né? Mas que não significa que o sujeito sociológico e do iluminismo não estejam ainda presentes. Né? Qual que é a questão central dele nesse texto que vocês leram? A pergunta fundamental dele é: a identidade cultural está em crise? Né? Bem, se ela está em crise, em que consiste tal crise? Né? Se a identidade cultural está em crise, qual a direção da crise na pós-modernidade? Então, esses autores, né, como Stuart Hall, estão trabalhando já na perspectiva do pós-moderno. Né? São autores, né, do campo dos estudos pós-modernos. Né?
Então, diferente, por exemplo, do Anthony Giddens, não é? Que apesar de falar de uma crise da modernidade, ainda opera dentro da perspectiva do paradigma da modernidade. Né? O Stuart Hall está operando já dentro do paradigma da pós-modernidade. Então, ele reconfigura a própria lógica de pensar nessa perspectiva de um outro paradigma de conhecimento. O sujeito na atualidade. Né? Então, ele vai fazer uma análise da construção fragmentária do indivíduo no mundo contemporâneo. E, consequentemente, do surgimento de outras, de novas identidades que compõem o indivíduo. Né? De uma nova percepção da constituição da identidade dos sujeitos na modernidade. Por exemplo, um dia desses, eu estava conversando com a professora Eliane Gonçalves, e ela estava me falando que há hoje, mais ou menos, em torno de 97, mais de 90 definições de gênero no mundo. Mais de 90. Né? E a gente, enfim, né? No mundo, ainda hoje, né? Mas assim, qual que é a concepção que predominava no mundo pré-moderno? Né? A ideia de da definição de gênero entre homens e mulheres. E daí ele está falando, olha, hoje tem mais de 90 definições de identidade de gênero. Olha que interessante. Né? Então, o Stuart Hall ajuda a gente a entender essa realidade, que ela está aí na nossa cara. Né? As pessoas hoje, né, estão se definindo de forma cada vez mais plural, de cada vez mais provisória, cada vez mais frouxa, fluida, né, não fixa. Né? Então, eu trago aqui o frouxo e o fluido em oposição ao fixo, né, sem nenhum caráter pejorativo, mas apenas definindo como novas composições identitárias, diferente dessa composição fixa, rígida, que estava presente nos tempos passados. Então, esse autor é um autor que nos ajuda, que colabora com o entendimento dessa nova realidade. Então, por que isso acontece? Por que surgem novas identidades, outras identidades, novas definições identitárias do sujeito? Porque, segundo o Stuart Hall, nós tivemos, nessa contemporaneidade mais avançada, ou nesse contexto pós-moderno, como utilizando o termo do Stuart Hall, é um processo de deslocamento das próprias estruturas tradicionais. Né? E, consequentemente, um descentramento dos quadros de referência. Né? Então, por exemplo, por mais que a gente ainda lute contra o patriarcalismo no mundo contemporâneo, aqui no Brasil, por exemplo, né, você já consegue identificar algumas fissuras dele. Né? Então, famílias, por exemplo, que já são construídas sem esse referencial patriarcal, onde você tem um homem e uma mulher, onde não tem hierarquia do homem sobre a mulher e os filhos, onde você tem dois homens, né, casados, onde você tem duas mulheres casadas, né? Onde você tem, enfim, né, uma família composta pela avó e os netos, onde você também não tem essa hierarquia patriarcal, patrimonialista presente. Né? Significa que acabou o patriarcado? Não. Ele continua firme e forte, infelizmente. Né? Mas você já consegue ver, enfim, identificar esse deslocamento, essas fissuras, esses descentramentos desses quadros de referência que eram rígidos, fixos na realidade social. Então, o Stuart Hall vai dizer, a partir desse deslocamento dessas estruturas tradicionais, então assim, da família, da própria igreja, significa que a igreja mudou? Não mudou, mas você tem hoje um pluralismo em torno de comunidades religiosas que permite, por exemplo, a presença de igrejas inclusivas, ou, por exemplo, de igrejas tradicionais, como a anglicana, que permite a presença de pessoas sem aquele perfil clássico da definição de família, que é composta por homem, mulher e filhos no plural. Porque para essa definição clássica, nem mesmo é permitido família só com homem e mulher, ou família só com homem, mulher e filho, no singular. A composição clássica exige homem, mulher e filhos, né? No plural. Né? Então, fora disso, não consegue, né, se encaixar. Né? Então, esse desencaixe
né, esse desajustamento, né, essas fissuras na estrutura, esses descentramentos desses quadros de referência, né, vão possibilitar, né, a pulverização das identidades e a construção de outras definições de sujeitos. Né? Então percebe a riqueza da obra desse autor para nos ajudar a pensar o mundo contemporâneo. Sobre a globalização, né? Ele vai dizer, a globalização ela é causa da crise, né? É entendida como causa da crise. Por quê? Um dos elementos ele vai dizer, a globalização ela altera as noções de tempo e espaço. Quem trabalha muito a ideia de tempo e espaço, numa outra chave de análise, é o Anthony Giddens. Mas a chave dele, como eu falei, tá ainda, né, consiste ainda, está inserida ainda dentro do paradigma da modernidade, mesmo que seja a ideia de uma modernidade em crise. A chave aqui do Stuart Hall já é do paradigma da pós-modernidade. Né? Então, a globalização ela vai alterar essa noção de tempo e espaço, né? E que vai ser, enfim, enfatizada com o próprio desenvolvimento principalmente das vias de comunicação. Então, hoje, a comunicação ela está muito mais instantânea, a comunicação à distância, do que era no passado recente. Né, gente? Eu lembro quando eu saí de casa para estudar, telefone em casa ainda era muito difícil de ter telefone fixo. Eu lembro que eu ligava do orelhão da casa do estudante, né, o orelhão que tinha na frente da casa do estudante, onde eu morava, eu ligava para a vizinha da minha mãe, para falar com a minha mãe. Né? Hoje a minha filha, que mora numa cidade, né, a gente mora numa cidade diferente dos meus pais, a minha filha ela pega o meu celular, ela procura lá a foto da vovó dela e ela liga no WhatsApp e fala com a vovó dela, vendo a vovó dela, instantaneamente, né, a hora que ela quiser. Né? Então percebam como essa lógica da própria comunicação à distância, da instantaneidade da comunicação à distância, da viabilidade da comunicação à distância, gera, né, essa alteração da noção de tempo e espaço. Né? Tudo isso, né, na perspectiva da globalização e muitas vezes da própria ideia romântica, e aqui o romântico eu coloco entre aspas, porque nem sempre o romantismo eu estou colocando aqui o romântico no sentido de ingênuo, mas nem sempre o romantismo é ingênuo, né? O romantismo enquanto estudo, enquanto um estudo, um campo do estudo literário, ele pode ser também muito crítico à modernidade, né? Mas eu pensando aqui a globalização enquanto, né, nessa visão ingênua, né, o romântico entre aspas, passa a ideia de que todos somos, né, o que, por exemplo, um grupo religioso católico chamado, como que chama? Esqueci o nome. Mas é um grupo italiano que ele fala assim, somos todos cidadãos do mundo. Então passa aquela ideia de que todos nós somos iguais, né, nessa sociedade global. Não é bem assim, né? O cidadão alemão vale muito mais que o cidadão indiano, né? Não que a gente concorde com isso, mas é o fato, né? Inclusive em termos de valores da exploração do trabalho, por exemplo. Né? Mas de toda forma, essa lógica da globalização ela mudou, ela alterou a noção de tempo e espaço. Isso também, né, traz uma consequência para essa lógica da crise. Então você tem, com a globalização, um desalojamento do sistema social e daquilo que a gente chamaria de estruturas fixas. Né? E isso vai dar a possibilidade da pluralidade, né, e da própria pulverização e pluralização dos centros de exercício de poder. Então, posso dar um exemplo? Eu sou de universitário, eu passei no início dos anos 2000, que enfim, o que a gente chama de geração do povo de Porto Alegre. Vocês já ouviram falar desse termo? Mas por que o povo de Porto Alegre? Porque nós tivemos em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, os 5 primeiros fóruns sociais mundiais, e eles foram sediados na cidade de Porto Alegre, e teve uma participação imensa das juventudes do mundo inteiro. E daí, né, enfim, criou-se esse termo povo de Porto Alegre. Esse Fórum Social Mundial ele foi criado para ser um contraponto ao Fórum de Davos, que acontece em Copenhague, na Dinamarca, que é um fórum econômico mundial, onde reúne os principais ministros de fazenda e da economia das principais potências mundiais.
Então, o que o pessoal pensou? Falou, olha, já que os economistas capitalistas das grandes potências se reúnem lá em Davos, né, escondidos nas montanhas geladas, né, de Davos, né, na Dinamarca. É na Dinamarca, agora eu fiquei na dúvida, mas acho que é na Dinamarca. E para pensar a economia mundial, nós temos que juntar os movimentos sociais em algum lugar do mundo, né, para pensar não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social esse mundo global. E esses, enfim, nessas lideranças de movimentos sociais, enfim, globais falaram, onde nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso no sul global. Se eles fazem isso no norte global, vamos fazer no sul global. E escolheram a cidade de Porto Alegre. Né? Então, isso tem a ver também com essa lógica do Stuart Hall, né, de pensar outros centros de exercício de poder. Evidentemente que a gente também não pode ser ingênuo de que, enfim, né, esse contraponto ele teve reflexos radicais, né, com relação à mudança da estrutura de funcionamento do sistema global. Não teve reflexos radicais, mas mobilizou uma geração inteira em torno de outras lógicas de construção de poder, né? Que depois foi dar origem às novas lógicas de mobilização das novas gerações, né? Que passa pela Primavera Árabe, que é a ocupação das praças, pelo ocupar o Wall Street, pelas jornadas de 2013 no Brasil, pela ocupação das escolas em 2015, 2016, entre outros. Né? Então você tem, enfim, né, outros centros de exercício de poder, menos poderosos, né, que os centros clássicos que controlam o sistema global econômico, político, financeiro do mundo capitalista, mas que, enfim, né, passam a criticar essa estrutura. Nós tivemos aqui agora a presença de uma nova aluna, de pijama ainda. Então, toda essa lógica vai também criar uma crise, né? Vai também gerar uma crise de identidade. Né? E essa crise de identidade ela é parte de um processo mais amplo de mudanças na sociedade, né? Que tem a ver com isso que a gente já trouxe aqui, com essa, enfim, com esse deslocamento das estruturas. Esse deslocamento das estruturas abala os quadros de referência. Né? Quando você, por exemplo, rompe com a lógica patriarcal da família, você, né, enfim, remodela a própria lógica de funcionamento da família, da composição, enfim, da estruturação, das relações de poder. Né? Eu estou trazendo aqui a ideia da família como exemplo, nesses vários momentos, porque a família ela é uma instituição importante nesse deslocamento das estruturas. Né? Ela refletiu muito isso. Tem um livro que eu gosto muito, do professor Luiz Mello, que é resultado da tese de doutorado dele, que vai falar das novas composições familiares no Brasil. E ele faz uma análise sociológica desse processo. Né? Como que você multiplicou, por exemplo, os modelos de família. Né? Agora, isso foi feito teoricamente? Não. Né? O que o Luiz Mello faz é uma análise daquilo que está na realidade. Né? Você não tem mais um único modelo de família, você tem múltiplos modelos de família. Né? Não é só o modelo do homem, mulher e filhos no plural. Né? Você tem agora famílias homem, mulher, né, e só um filho. Você tem famílias que é homem, mulher e nenhum filho. Você tem famílias que é homem e homem. Você tem famílias que é mulher e mulher. Você tem famílias que é homem, mulher, mulher, homem, mulher, homem. Ou seja, você tem famílias que é vó, neto, vó, netos. Né? Isso tem muito. Né? Então, assim, você multiplicou as possibilidades de composição familiar. Né? Então, isso passa pela lógica, né, desses quadros de referências que ficaram abalados. Então, eu volto a falar, não significa que essa pluralização dos novos modelos de família eliminou, por exemplo, a estrutura patriarcal, né, que domina a ideia de uma família, entre aspas, clássica. Nem vou usar o termo tradicional, porque já faz tanto tempo que está pulverizada essa lógica da das famílias, né? Mas estou dizendo aqui naquele modelo mais clássico, né? Do homem mandando na mulher e nos filhos.
e é inclusive um tipo de dominação que ele é tradicional, por quê? Porque o homem, ele impõe regras, mas ele está acima delas. Então, vou dar um exemplo. O homem impõe, por exemplo, no casamento, a regra como fala? A regra do, impõe à mulher a regra da, como que é o termo? Esqueci o termo agora. Desculpa, a regra da fidelidade. Mas como ele está acima desse poder, ele está acima dessa regra, então ele pode ter uma amante. A amante é proibida, o amante é proibido para a mulher, mas é legitimado pelo homem. Né? Então a lógica patriarcal permite essa perspectiva. Por quê? Porque o homem ele manda na família, ele impõe regras à família, mas ele está acima dessas regras. Né? Então isso não acabou, isso não foi eliminado, mas você, enfim, descentrou, né? Você deslocou, você colocou em crise, né? Esses quadros de referência. Né? Você possibilitou a pluralização das próprias estruturas familiares, tá certo? Bem, eu vou deixar para falar na semana que vem, de forma mais detalhada, daquelas três identidades, né? O sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e pós-moderno, para a gente ter um pouco essa, essa, essa referência para a aula que vem, tá bom? Pode ser? E a gente encerra agora aqui para vocês terem um tempinho para também fazerem as questões. Eu vou parar aqui a gravação para vocês terem mais tranquilidade de me perguntarem.